No universo das massas doces, a gente vai falar hoje sobre as massas secas ou quebradiças. O que são as massas secas ou quebradiças? São as massas que não têm tanto desenvolvimento de glúten, né? Que elas são mais delicadas, são mais quebradiças, como diz o nome, né? E se enquadram dentro das massas secas as tartes ou tortas, né? E os biscoitos. Os biscoitos também são conhecidos como petit four, né? Que são aqueles docinhos pequenininhos que eu falei pra vocês que a gente come de uma bocada só. Então, na parte de tartes e tortas, a confeitaria francesa não trabalha muito com tortas, né? Tortas tartes são abertas, onde tem o recheio ali aparente. Tortas são fechadas, tipo apple pie ou alguma torta que vai o recheio ali dentro, a gente fecha com massa. A confeitaria francesa, ela trabalha mais com tartes, que são as tortas abertas, que aparece ali o recheio e tudo mais. Então, é por isso que hoje a gente vai falar mais das tartes, ok? Aí, dentro das tartes, quais os tipos, né, que a gente tem? Tem uma pergunta aí, senão tu me... Pessoal, quiser perguntar, a gente vai comentando, tranquilo. Vocês vão anotando, tá? Que essas lives não vão ficar salvas. Isso aqui é conteúdo muito rico, que você não encontra em qualquer lugar, tá? Então tem que dar valor. Dentro das tartes, a gente tem a pâte sablé, a pâte sucré e a pâte brisée. A diferença entre uma tarte e outra vai ser, das características, né? Vai ser os ingredientes, né? A quantidade de ingredientes ou a diferença de um ingrediente para o outro. E principalmente o modo de preparo, né? Como a gordura é incorporada. Essas tartes, elas são muito ricas em manteiga, que é o que a gente, né, na confeitaria francesa usa. Não se usa outro tipo de gordura para fazer as massas. Então, do jeito que a gordura é incorporada, vai trazer essa característica de mais quebradiça, mais firme, ou, né, dependendo da quantidade de ingredientes, mais açucarada, né? Mais crocante. Isso tudo vai interferir, né, conforme que você quiser usar. A pâte sablé, por exemplo, é uma massa muito usada. Pâte significa massa, né? É uma massa muito utilizada, inclusive, para fazer a pâte sablé e a sucré, para fazer até os biscoitos ou as bolachinhas, né? Então, como é que ela é normalmente a característica dela? Ela é menos doce que a pâte sucré, tá? Ela é mais delicada, normalmente ela é feita pelo método da cremagem, que depois eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Mas os ingredientes das três normalmente é mais ou menos o mesmo. Manteiga, açúcar de confeiteiro impalpável, trigo e ovos. E uma pitada de sal, muitas vezes farinha de amêndoas ou alguma coisa assim. Pessoal comentando aí que já viu torteletes com massa, sucré e sablé, né? E perguntar qual que você mais usava durante a formação. Durante o curso eu usei mais a sucré. E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. A sucré, ela é a mais açucarada. Sucré em francês significa sucre. Em francês significa açúcar. Então sucré, açucarada. E a brisée, ela é mais neutra. Tanto que ela é um tipo de massa que a gente pode usar muito para fazer, usar com recheios mais líquidos, né? Por exemplo, a quiche, pode usar até para torta salgada, né? Ou a clafoutis, que é um recheio mais líquido. Ela segura melhor o líquido e ela não fica tão encharcada, sabe? A gente usava mais a sucré pelo método da sablage. Agora a gente vai entrar nos métodos, tá? Ficou claro aqui as diferenças de ingredientes e mais ou menos as características das tartes. Essa daqui é menos doce, porém ainda é doce, então ela é muito boa para usar para recheios às vezes mais açucarados. A sucré é mais doce, às vezes é melhor para recheios mais azedinhos, né, não tão doces, tipo de limão ou maracujá. E a brisée para recheios mais líquidos, tá? Que ela não vai encharcar tão fácil, ela vai segurar melhor esse líquido, ok? Aí, entrando pro método de preparo. A gente fazia, então, como eu falei, a gente fazia mais a sucré, porque os recheios que a gente fazia normalmente eles precisavam, assim, de um equilíbrio de sabor.
dificilmente tinha um recheio muito doce, uma coisa muito, sabe? Normalmente era mais frutas, torta de limão, ou até chocolate ou tudo mais, chocolate meio amargo. Então, normalmente a gente sempre usava a sucrê, tá? E ela é um pouquinho mais quebradiça pelo fato... desculpa, mais quebradiça não, ela é um pouquinho mais firme, essa sablé é um pouquinho mais quebradiça. Pelo fato de ter um pouco mais de açúcar, tá? Então, pra você manusear, às vezes fica mais fácil. Só que o tipo da massa tem que ser combinado agora com o método de preparo, né? Que é o que eu tenho agora aqui mostrando pra vocês. Existem 2 métodos de preparo, tá? A sablage e a cremage. Sablage vem de sablé. Sablé significa areia em francês. Significa o quê? Fazer uma areia com a gordura e os secos, né? O trigo e o açúcar, até formar uma farofinha ou uma areia úmida, e aí depois a gente incorpora o líquido, que é o ovo, tá? Ela resulta numa massa mais firme. Por quê? Ela tem um pouquinho mais de desenvolvimento de glúten. Mesmo que a manteiga que tem que entrar gelada para impermeabilizar esses grãozinhos do trigo, para não desenvolver tanto glúten, mesmo assim, a gente acaba mexendo um pouco mais e desenvolvendo mais o glúten, tá? E a cremage é de fazer um creme, que nem o método de bolo, método cremoso. A gente vai misturar aqui a gente fez a tartelete de chocolate, lembra? A gente fez pela cremage. A gente mistura a manteiga com o açúcar até formar um creme. E depois a gente adiciona o líquido e por último o trigo. Não há desenvolvimento de glúten tão alto porque o trigo entra por último, então não tem tempo. Ele misturou ali, tá pronto. Já a gente vai continuar, já vai parar de mexer, né? Então, por causa disso que essas massas não tem tanto desenvolvimento de glúten. Isso são as técnicas, né? As 2 técnicas de preparo para tartes, tá? Que essa daqui, né? Que correspondem a sablage a uma massa mais firme e a cremage a uma massa mais delicada. Então, tudo que você for fazer, pode usar para qualquer torta que você vai fazer. Tu vai analisar. Qual massa que eu preciso para esse tipo de recheio? É um recheio muito líquido, né? Vou usar a brisée. É um recheio mais azedinho, vou usar a sucrê. Ou é um recheio muito pesado, com frutas, sei lá, inteira, alguma coisa assim. Vou usar a sucrê no método da sablage, porque ele vai me dar uma torta mais firme, né? Um resultado mais firme no final. Então é uma combinação, tá vendo? De tipos de torta, de massa de tarte, pro tipo de método de preparo. Só a brisée, que normalmente é sempre feita pela sablage, tá? Ela precisa que seja uma massa mais firme, mais firme, né? Pra segurar o líquido ali que a gente vai assar essa tarte, tá? Alguma pergunta? Nada até agora? Vocês estão ou concentrados ou sem dúvida nenhuma. Vamos pro assamento agora. O assamento, aí existem 2 métodos, tá? O assamento completo e a branco. O assamento completo seria o quê? Quando a gente põe, a gente faz a massa, né? Monta ela no aro e com ela monta o recheio dentro, o recheio cru, e os 2 vão juntos para o forno. Então ele vai assar sozinho, ele vai assar junto com o recheio no forno. Esse é o assamento completo, né? Que vai, que nem aqui no caso da brisée, a clafoutis ou a quiche, né? A gente põe na massa crua e leva tudo pro forno. Umas perguntinhas então quando você fez a torta de limão com manjericão, você pincelou a massa? Isso é válido para todas elas? Tu diz do impermeabilização, né? Já vamos chegar lá. Vamos com calma, Perfeito. Vamos com calma que vamos chegar lá. Outra perguntinha posso usar a brisée para cheesecake? Pode, que ela vai segurar bem. Aí faz, né? Pode usar só embaixo ou pode erguer na lateral da forma a massa também, tá? Mas pra cheesecake vai funcionar. Cheesecake é bom. Pra cheesecake vai funcionar, tá? Então, a completa, como eu falei, a gente monta tudo na massa e vai com o recheio cru, tudo junto pro forno e vai assar lá uns 45 graus, 50, né? Dependendo. E aí, a gente tem o assamento a branco.
O assamento a branco é no caso da torta de limão. A gente tem o creme assado, a tarte de limão, né? Tarte de citron. Tem o creme assado e tem a massa assada separada e depois a gente monta, né, com a massa já assadinha, prontinha, que ela vai sozinha pro forno, essa massa. Aí que tem a questão. Quando a massa vai sozinha pro forno, existe um problema de que se a gente acaba manipulando muito essa massa na hora de abrir, de montar, puxa ela muito na hora, né, de esticar para encaixar ela na forma, nas laterais, corre muito risco de ela encolher no forno, tá? E aí de uma torta desse tamanho vai encolher pra mim assim muito que quase não deu pra usar, que eu fiz ainda uma tartelete, né? Então sobrou nada de massa. Então quando a gente faz pelo método da sablagem também e assa a branco, as chances de ela encolher são muito maiores. Então o que a gente precisa fazer para evitar isso? A gente precisa, primeiro, não manipular tanto essa massa, né? Segundo, deixar ela descansar o tempo que fala na receita, né? Que eu expliquei também pra vocês, na geladeira. O glúten relaxa, né? Ele volta ali pro seu lugarzinho. Aí ele não encolhe tanto. Até perguntando por que encolhe aqui, ó. É porque o glúten ele foi muito manipulado, tá? Então, é só por causa disso que encolhe. Ou quando na hora que tu vai botar na massa, né? A massa na forma, né? Tu estica ela na hora de grudar. Você tem que encaixar ela na forma. E depois a gente vai falar um pouquinho aqui do método de encaixar, né, e montar, como eu expliquei pra vocês, como eu fiz lá no exemplo da tartelete de chocolate. Se chama ponçage isso, que é moldar a massa ali na forma para que ela fique bem certinha, bem retinha, encaixar certo, sem puxar e sem, né, para ela não encolher, para sair uma massa bem linda, aquela que a gente da tartelete, né, que fica com um ângulo bem bonito de 90 graus e tudo mais, né. Então é uma combinação de tudo, do método de preparo, né, do jeito que a gente manipula, do descanso e forno. Agora, mesmo assim, se você ficou meio com medo, né, de que sua massa vai encolher no forno, tem uma opção que dá pra, no caso da massa que a gente vai assar branco, né, sozinha, colocar um papel manteiga ou um papel alumínio e colocar um monte de grão de arroz, de feijão ou qualquer grão que vai usar só pra isso, né, porque o peso vai manter a massa no lugar, entendeu? O peso dos grãos ali dentro vai manter a massa no lugar e aí vai evitar que ela encolha tanto. Mas aí você assa os primeiros, se a massa vai assar por 25 minutos, você assa nos primeiros 15, 20 minutos com os grãos, no final você tira e assa ela pra pegar ali, né, a corzinha dourada, senão ela vai ficar toda meio crua no meio, tá? Beleza, e essa massa pode ser congelada, entrar no forno com ela congelada mesmo? mesmo? Pode, melhor ainda, eu sempre faço isso. Eu congelo a minha massa por uns 15 minutos, não preciso congelar de um dia pro outro, mas se quiser também pode. E aí eu ponho ela direto no forno, menos risco de encolher e mais chance de ela ficar crocante, tá? Por causa da manteiga ali, a choque térmico e tudo mais. O pessoal comentando que gosta bastante dessas dicas técnicas, hein? Acho que agrega bastante, hein? Mas, com certeza, é isso que diferencia o confeiteiro o confeiteiro, né? O que sabe, o que tá fazendo, por que tá fazendo isso. Pegar a receita da internet e reproduzir é a coisa mais fácil desse mundo. Agora, entender por que tu tá fazendo assim, assado, por que a minha massa encolheu. Eu sei, porque eu fiz assim, na próxima vez eu não vou fazer, entendeu? Isso que é a diferença. O pessoal comentando que não conseguiu assistir a última aula, como faz pra ver. Tem algumas que não estão disponíveis, não, né? Ficou salva. Mais pra frente eu acho que vai, tá? A última aula foi de tartelete, se eu não me engano. Conferiu o cronograma, tu fez o post ali, né? Agora para as próximas pessoal, aulas também. Para as próximas, pra vocês não perderem, tá? Tem o cronograma lá no meu stories amanhã. Eu vou postar de novo hoje, que eu acho que já saiu. Para as próximas lives, né? Vai ser toda quarta, quinta e sexta, pra vocês não perderem, tá? Porque não vai ficar salvo. Beleza? Certo. E por que às vezes o fundo da massa estufa? Porque é o mesmo caso do glúten, tá? E porque a gente tem que fazer uns furinhos pro calor passar melhor, tá? Então, monta a massa, faz uns furinhos com garfo, bastante furinho. Com garfo assim, ó, que aí corre menos risco de ela levantar a barriga. Isso. E precisa pôr o peso na massa congelada? Assim, ó, se você
se você, há menos chance de ela encolher, mas se você ainda ficar na dúvida, se por acaso você teve que manipular muito essa massa, voltou, tirou e mexeu, abriu muitas vezes, que às vezes a gente não consegue abrir já na primeira e montar, às vezes tem que emendar um pedaço, tudo mais, abre de novo, aquela coisa, daí põe, se não, não precisa. Ó, como eu falei, a chance de encolher menos a torta é usando uma das duas, ou sucrê ou sablé, porque a brisée é feita pelo método da sablage. Usar ou a sablé ou a sucrê pelo método da cremage. É a menor chance que tem da torta encolher. Só que daí, como eu falei, você vai ter que ver o resultado que você quer. Quer uma massa mais quebradiça? O método da cremage deixa muito, muito delicada a massa. Qualquer coisinha ela já cai um pedaço fora, tá? Então isso tem que ter em mente quando for fazer. Beleza? Ó, e a impermeabilização, que é essa questão que a pessoa lhe perguntou antes. Esqueci o nome, tu não falou. Alguém perguntou da impermeabilização. Tem lá no meu Instagram uma dica, no destaques, que fala de, acho que tá em tartes ou torta, alguma coisa assim, tá escrito tarte ou torta. E lá eu explico como impermeabilizar essa massa, depois que a gente já fez um pré-assamento na massa, no caso a branco, tá? A gente impermeabiliza com gema e creme de leite ou leite. Passa ela, ela assou ali, por exemplo, ela assa por 25 minutos. Ela assou por uns 20 minutos, você tira, passa pro pincel essa mistura de gema e leite ou creme de leite e volta pro forno. Passa por dentro e por fora. Ela vai sair mais brilhante e ela vai criar uma camadinha impermeabilizante, não deixando o teu recheio umedecer essa massa tão rápido. Vai demorar um pouco mais para ela ficar, o recheio penetrar, vamos dizer, a umidade do recheio na massa, tá? Então é uma dica muito legal essa daí. Dá uma olhada lá nos meus destaques. Eu mostro como faz com o feijão para fazer o peso e a impermeabilização. A Sami SFF pediu para eu te avisar que você está assistindo a aula aqui. A Sami? Sami, tá no perfil aqui. Ah, é porque eu acho que eu falei, né, que era pra vir assistir minha aula, que eu tô te esperando às 19 horas. Falei pra alguns. Viu? Que bom. Que bom, então, que você veio. Ah, eu sei quem é. Sei. Agora, de tortas ou tartes, mais alguma dúvida? Porque senão a gente vai passar pros biscoitos. Por dentro e por fora da impermeabilização? Por dentro e por fora da massa, com um pincelzinho. Show de bola. Pessoal comentando que já fez isso, também gostou? Dá um resultado legal, assim. Principalmente se o recheio ele é muito úmido, né? Meio líquido, assim, aí a massa encharca mais fácil, sabe? Então. Comentando que fez a torta de limão e fez o processo que você ensinou e deu super certo. Deu? E cadê a foto? Tem que incentivar, tem que lembrar o pessoal. Eu preciso ver a foto. Poxa vida, pessoal. Vamos mostrar pra mim, me marcar lá. Gosto tanto de ver. Tá, pessoal, sobre os biscoitos, tá? Os biscoitos, ou cookies, né, biscotes, tuiles, dessa família, eles são todos também do grupo de massas secas ou quebradiças. Tanto é que eu falei, né, que muitos biscoitos são feitos a partir da pâte sablé ou da pâte sucrée até, né. Mas eles são feitos basicamente e normalmente pelo método da cremagem, que a gente mistura, faz um creme, né, com manteiga e açúcar, né, incorpora um pouco de ar, é um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo processo. Pra daí depois adicionar os outros ingredientes, ok? Porque se a gente for fazer pelo método da sablage, por exemplo, vai ficar um biscoito muito duro, né? A gente não quer biscoito, a gente quer bem crocante, não faz mal que ele esfarela um pouquinho, né? É o que a gente busca num biscoitinho, né? Sim. Então eles fazem parte da família também do petit four. Petit four em francês significa pequeno forno, que são docinhos para se comer com a mão, assim, pequenininhos. Biscoitos, o financier que a gente fez semana passada, madeleine, macarrão, tudo isso é petit four, tá? Pessoal comentando aqui que achou a tua massa maravilhosa, ganhou muitos clientes com ela já. Esse pessoal comentando que vai te enviar as fotos depois da live. Por favor. O pessoal esquece. Eu quero ver. Não, muitas vezes as massas de torta, elas são feitas até com gordura ou margarina, gordura hidrogenada, alguma coisa assim, né? É muito melhor quando a gente usa a manteiga, ela tem um sabor, né, mais presente, uma coisa que
E aí, quando a gente quer comer uma torta, a gente não quer comer só o recheio. Eu pelo menos acho assim, né? Tem gente que não gosta muito de massa, tá? Mas é porque as massas então são ruins. Eu amo comer as massas de torta das tartes francesas, porque são muito boas, são crocantes e tudo mais. Então, vale a pena investir, tá? Ó, então os biscoitos, como eu falei, eles são feitos basicamente pelo método da cremage, tá? E existem diversas formas, diversas receitas de como depois finalizar os biscoitos. Eles podem ser pingados, que é como a gente vai fazer hoje aqui, com o saco de confeitar, né? Ou com uma colher até. Podem ser cortados, né? Quando a gente abre uma massa e corta com o cortador, tudo certinho. Podem ser modelados, a gente faz bolinha, faz cilindros, né? E coloca na forma e tal. Pode ser cortado com a faca, que é um que a gente faz... não sei se vocês já viram esse tipo, que ele é quadriculado assim, a gente monta a massa, enrola uma por cima da outra, depois corta com a faca, daí aparece bem os quadriculadozinhos assim do biscoito. Então tem muitos tipos. Sobre os biscoitos, as regras são praticamente as mesmas para tartes, né? Porque a massa é muito parecida, a não ser que, pelo menos desse que eu vou fazer hoje, né, que é um biscoito amanteigado pingado, a não ser que a gente vai fazer o cookies ou algum outro, né? Mas ele faz parte das massas secas, então não tem muito segredo para biscoito. O segredo se a gente for mexer demais na massa, bater muito, vai ficar um biscoito duro, né? Não tem como, o glúten vai desenvolver. Então, a gente tem que... O melhor também, no caso do biscoito, hoje a gente não vai fazer aqui porque na live não tem como, né? É deixar a massa descansar também na geladeira, tá? Sempre quando a gente for fazer qualquer tipo de biscoito, cookies, bolacha, a gente deixa a massa descansar na geladeira. Para o glúten também relaxar, ter um biscoito depois mais crocante, mais macio também, né? E os sabores pegarem bem na massa, então é importante deixar descansar. Precisa respeitar o tempo de descanso das massas secas e quebradiças, ok?